Boa tarde, estamos entrando no ar com mais um programa Amor Pet, todos os domingos a partir das 16 horas aqui na Vale TV. Nós estamos no mês de outubro e o conhecido Outubro Rosa, que chama atenção para a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de mama. E aproveitando esse gancho, nós vamos falar com o Dr. Guilherme, médico veterinário, a respeito do câncer de mama nos nossos pets, nos cães e gatos. Dr. Gui, é uma coisa comum o câncer de mama? É muito comum, né? Principalmente em cães, cadelas, né? Muito mais do que em gatos, tá? E muito também por conta da aplicação da injeção do cio, né? Falando tanto de cão quanto de gato, o câncer de mama ele vai ser gerado, influenciado pela produção hormonal, né? Então, por isso a castração precoce, quando a gente castra o animal precocemente, ele não vai ter essa influência hormonal. Consequentemente, diminui drasticamente a chance de ele desenvolver um tumor de mama, né? Apenas uma aplicação da injeção do cio aumenta drasticamente essa chance, né? Então, às vezes a gente não quer gastar em castração inicialmente, acha que vai ser mais por conta da uma injeção, lá na frente vai dar um tumor de mama e vai ter todo o gasto de exames, cirurgias, né? Tirando a vida do animal, né? Que é o mais importante, tá? Sofrendo com uma doença, né? Que é o câncer, né? E esse câncer de mama, ele ocorre apenas em fêmeas ou ocorre em machos também? Ocorre em machos, mas assim, é muito incomum. Certo. É muito difícil acontecer, justamente pelo macho não ter a produção de hormônios femininos, né? Perfeito. É a produção de hormônios que está ligada ao câncer de mama, principalmente o feminino. Isso. Perfeito. Por isso que nos cães machos ocorre menos, Sim. mas chega a ocorrer. Tem relatos na literatura, mas assim, é muito raríssimo, né? Certo. Você falou sobre a castração precoce. Que idade seria a idade ideal focando nisso? Eu quero evitar que a minha cachorrinha tenha um câncer de mama lá na frente. Que idade seria a ideal para castrar? Certo. Pensando em câncer de mama, único exclusivamente, existem outros fatores que é importante levar a castração, isso. Né? Mas pensando em câncer de mama, existem estudos que dizem que antes do primeiro e antes do segundo cio castrando, a diferença estatística é a mesma. Né? Então, se castrar antes do primeiro cio ou antes do segundo, vai estar praticamente anulando as chances, né, de ter um tumor de mama. A ponto de anular a chance. Isso, fica reduz para 0,0001% de chance. Né? Como conduta minha, eu sempre espero passar o primeiro cio, como não tem diferença entre o primeiro e o segundo, né? E castrar isso do segundo, porque o animal vai desenvolver, vai ter aquela primeira influência hormonal, vai desenvolver as genitálias, né? Aí vai chegar na idade adulta ali, cerca de 1 ano, vai estar antes do segundo cio ainda, a gente castra, né? O animal já adulto, né? Certo. Nas gatas, é o mesmo processo? Sim. Nas gatinhas, tanto em cães quanto em gatos? Sim. Outra coisa que eu queria perguntar, a alimentação influencia ou não? Então, na verdade, a formação do câncer, né, ela é multifatorial. Né? Isso já é sabido tanto na medicina humana também. Mas a influência hormonal age fortemente nisso. Né? Claro, ração, conservantes, né, todos os antes aí que a gente sabe são super cancerígenos, né? Isso tudo vai realmente influenciar. Né? Principalmente se for uma ração de baixa qualidade, né? Pode estar piorando ou agravando uma situação que já ocorre ali. Isso. No caso de eu constatar o câncer de mama, eu tenho lá uma cachorrinha e ela tem um câncer. Qual o procedimento a seguir? O ideal, né, é sempre fazer pelo menos uma consulta por ano, né, para estar avaliando de forma preventiva, né, onde vai ser feita a palpação de toda a cadeia mamária dos dois lados, a procura de nódulos, né, então assim consegue fazer a identificação precoce.
mas isso pode ser feito em casa também, né? Existem tutores que chegam com um tumor gigantesco, né? Como existem tutores que chegam com tumores minúsculos, né? São aqueles tutores que estão toda hora observando o animal, passando a mão, qualquer alteração eles já Já notam. percebe. Quanto antes a gente conseguir observar, mais chances de sucesso no caso, né? Isso, no procedimento. Então, a partir do momento que é identificado um tumor de mama, é feito um exame que se chama citologia, para a gente ver que tipo de tumor, se realmente é um tumor, né? Feita a citologia e depois feita no planejamento cirúrgico. Né? Aí os animais que não estão castrados, o indicado também é já realizar a castração. E depois, assim, depois do procedimento de cirúrgico, né? Foi lá, retirou as mamas do cachorrinho. Pode acontecer de retornar e ter que fazer algum tratamento? Pode acontecer. Nesses casos de tumor de mama, a gente sempre tenta encaminhar para um oncologista, né? Mas isso também envolve custos também para o tutor, né? Porque vai ser um atendimento mais especializado. O que acontece? O indicado, grosso modo, seria retirar toda a cadeia mamária de um lado, esperar 30 dias e retirar do outro lado, porque existe chance de estar do outro lado também, né? Hoje já tem, né, estamos mais para o lado de conservação, né, não de tanto organismo. Então tem algumas técnicas mais especializadas, né, mas para isso precisa de uma avaliação muito mais especializada também, de identificar qual a glândula mamária, né, para onde está drenando aquela glândula, né, para tratar de forma bem mais específica, né. Existem outras abordagens também durante a cirurgia, como a eletroquimioterapia, né, já faz uma biópsia no momento da cirurgia para ver margem, né, então, tira um pedaço do tecido, vai lá e pega um fragmento, ainda tem células, aumenta um pouco mais, tem células, faz mais profundo, né, o que vai trazer a recorrência do tumor, se não foi retirado por completo, né, ficou alguma célula tumoral ali. Senão a cirurgia ela é feita e encerra, tá tudo certo, fica normal para o animalzinho. Isso. A questão da idade influencia? Para a cirurgia? Hoje não influencia mais, né? A gente ainda escuta muito assim, não foi feita a cirurgia porque já tem 10 anos. Porque tá velhinho. Porque tá velhinho. Hoje, se a gente fizer os exames necessários, né? Avaliar coração, fígado, rim, e tiver tudo 100%, é a mesma coisa que estivesse fazendo uma cirurgia no animal de 1 ano, 2 anos de idade. Às vezes, talvez o animal de 2 anos de idade tenha mais complicações do que o animal idoso. Então, a idade não quer dizer mais nada, né? Realmente o que vai dizer pra gente são os exames. Certo. E não se fazendo nada. A pessoa constatou que o animalzinho tem câncer de mama, não levou no veterinário, ele vem a óbito. Pode vir ou passa ali anos só com a... Como a vida do cão, do gato, ela é mais curta que a do ser humano, às vezes talvez não dá conta, né? Não dá tempo de chegar ao óbito por conta disso. Né? Nós vamos pensar, o tumor está ali, está crescendo. Quais as complicações? Ele pode ulcerar, vai crescer tanto que ele vai abrir, então vai ter um ferimento aberto. Né? Que nunca vai curar. E aí sim o tutor vai se obrigar a tirar, que acontece muito. Né? Esse tumor está ali, está crescendo, as células estão migrando para outros locais, né? Vão para linfonodo, pode fazer metástases para outros órgãos também no estágio mais avançado. Então pode ser que às vezes vai pegar um animal que já está num estado mais avançado, mesmo tu retirando a cadeia mamária, ele ainda já vai ter repercussão em outros órgãos, né? Certo, então se não é feita a remoção e não é tomada nenhuma atitude, esse câncer de mama ele pode migrar para outros locais do animalzinho e para locais que não tem como, que fique mais complicado operar do que a retirada das mamas. É um procedimento simples, né? É um procedimento relativamente simples, assim, a técnica, né? Mas acaba sendo uma cirurgia bem invasiva pela extensão, né? Acaba sendo toda a cadeia mamária, né? É uma cirurgia extensa. Certo. A nível de tamanho de cirurgia mesmo. E a questão da recuperação? Normalmente é rápida. Normalmente é rápida, né? Demora um pouco mais para tirar os pontos ali, em virtude da extensão, né? Mas se não tiver nenhuma complicação. Certo. Sobre a vacina que você falou no início, a vacina anti-sim, além da complicação dela poder causar o câncer de mama, ela tem outras questões também que são maléficas para o animalzinho? Ela está muito ligada também ao desenvolvimento de infecção de útero, que é a piômetra ou piômetra, né? Também
pode gerar aí infecção de útero, que é muito comum, pós-cio, né, e tumor de mama. Ou seja, às vezes a gente quer economizar uma castração, mas a gente pode ter que castrar o animal de forma emergencial, né, ainda está aumentando os riscos de óbito dele, né, por ser uma emergência, infecção de útero. Né? E muitas vezes até acaba gastando mais por ser emergência, não se organizou, não programou. Com certeza. E a questão da castração, a gente sempre gosta de falar muito aqui no programa a respeito da castração. Ela, para evitar a população de muitos animais, né? A gente sabe que não tem lar para todo mundo, as protetoras estão sempre aí, parece que enxugando gelo, né? Recolhe o animalzinho da rua, depois doa, depois tem mais. Então a castração ela resolve isso. E quais são, assim, rapidamente para nós, mais vantagens da castração? O que o Dr. Gui assim, indica? Então, pensando na saúde do animal, eu só vejo vantagens, né? Porque na verdade o que eu vejo muito dos tutores é colocar o olhar humano sobre aquele gato, né? Mas eu vou castrar meu cãozinho e ele vai ficar sem as bolinhas, né? Vou castrar minha cadela, ela não vai poder procriar, né? Ela vai poder ser mãe. Só que eu sempre friso esse ponto. Qual que é o objetivo? Tu quer tirar uma cria dela? Não, não quer. Então não tem por que deixar aquele órgão ali, que ele pode vir a trazer complicações, né? Porque eles vão usar única e exclusivamente para reprodução. E por instinto? Por instinto. O macho só vai atrás da fêmea quando ela estiver no cio. A fêmea só vai aceitar o macho quando ela estiver ovulando, no período fértil. E por instinto? E por instinto. Não por desejo materno, nada disso. Não. A gente que acaba romantizando e botando a nossa visão sobre aquilo ali, né? Diferentemente, a gente humano, a gente tem desejo, né? Tem o prazer sexual ali no ato, né? E a gente não faz só para reprodução. Certo. Diferentemente dos animais, né? A gente não vai ver nenhum cão querendo pegar uma cadela se ela não tiver no cio, né? Porque ele tá com vontade de fazer, não, isso não existe. Né? É por instinto. Por instinto. E a questão, última pergunta, a questão de que tem que ter uma cria antes de castrar, isso é mito? Ou tem algum fundamento? Não. O que eu vejo assim na prática é os tutores que não sabem se vão ter filhote ou não, né, acabam optando por isso. Não, o dia que eu tiver os primeiros filhotes eu castro. Mas não teria assim, influência nisso, né? O que realmente eu acredito que tem influência é ter o primeiro cio ali para desenvolver as genitálias. Para o animalzinho concluir aí a maturação. Perfeito, porque é uma coisa que eu ouvia muito, até agora por último não tenho ouvido tanto, das pessoas dizer, mas precisa dar a primeira cria para castrar, isso é mito? Mito. Perfeito. Certo, muito obrigada, Dr. Gui, mais uma vez. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos com mais Amor Pet. Garanta hoje um futuro melhor para o seu pet. A alimentação é um passo fundamental para promover longevidade e saúde para ele. Mas por que a alimentação é tão importante? É ela quem oferece os nutrientes essenciais para a saúde, crescimento, melhora na qualidade de vida e disposição dos pets. Na Pet Papá, as dietas são formuladas para atender às necessidades nutricionais dos cães e gatos, de acordo com seu peso, idade, raça e condições de saúde. São mais de 70 opções de papais saborosos, completos e balanceados para cães e gatos, filhotes, adultos saudáveis ou com necessidades especiais, além de idosos. Entre em contato conosco e transforme a vida do seu peludinho através da alimentação. Estamos de volta com o programa Amor Pet e agora nós vamos falar sobre 6 fofurinhas que eu acabei de conhecer. Quem vai nos contar um pouquinho sobre eles é a Natália Simão, que é estagiária, está no último semestre de veterinária e estou fazendo o estágio final aqui na Bicho Solto.
E hoje tu recebeu uma missão especial. Sim, Me Ju. conta de onde vieram essas fofuras. Eu estava vindo para a clínica e uma amiga minha entrou em contato, dizendo que estava saindo de casa e viu uma mãezinha gambá atropelada na rua. E ela, né, não sabia como proceder, o que fazer, então me relatou que a mãezinha infelizmente não sobreviveu, né? E daí eu disse pra ela que ela poderia trazer aqui na clínica, que a gente ia fazer, ia cuidar deles, né? E eles andam presos na mãezinha. Isso, então, o gambá, ele é um animal marsupial. O que é isso? Eles possuem uma bolsinha, né? Aqui, a mamãe possui uma bolsinha aqui no abdômen, que é onde ela carrega os seus filhotes. Então, eles ficam tudo ali dentro da bolsinha, é que nem canguru. Canguru também, né? Eles são marsupiais também. Então, a mãezinha carrega todos eles ali dentro da bolsinha. E essa época, justamente essa época, é a época em que elas estão com esses filhotes. Ou seja, por elas estarem... Esse aqui, gente, 6 filhotes dentro da bolsinha. E ela era mais ou menos desse tamanho assim. Pequeninha. Pequenininha. Então, ela acaba caminhando devagarzinho, porque ela tá levando seus filhotes. Então, quando a gente vê uma mãezinha, assim, um gambazinho caminhando devagarzinho, é importante a gente ter essa consciência de que ela tá com seus filhotes. Deixar ela seguir o fluxo dela, deixar ela Exatamente. seguir o caminho dela. Opa, tava cortando minha cabeça. Exatamente. E procurar não interferir Exatamente. na trilha do animalzinho. Não interferir em casos que você vê que o animal tá saudável, né, tá no ambiente dele, mas também não deixar de ter essa consciência de que se você vê um animal atropelado e os filhotes, tomar atitude de querer ajudar, né, de ter essa consciência de que sim, que são animais que por mais que tenha muito preconceito... É um grande preconceito em volta do gambá. Gente, o gambá, ele não fede como as pessoas acham, tá? O nosso gambá brasileiro, ele não solta aquele odor que nem o americano. Aquele americano é o cangambá. Cangambá. É diferente, né? É diferente, aquele com aquele rabão branco, aquele lá, sim, ele solta aquele odor, porém, pra quê? Quando Defesa, exatamente. Então, os gambazinhos nossos aqui, eles não fazem isso. E eles também, eles têm um papel, além de ser as coisas mais fofas desse Sim, mundo. Mostra, Olha mostra. aqui. Olha o rabinho! Eles têm um papel importante no ciclo da natureza. Exatamente, ele tem uma importância ecológica bem interessante, porque por eles serem animais onívoros, eles se alimentam de plantas, frutas e ovos também. Ele tem um papel importante, porque quando ele vai lá e se alimenta daquela frutinha, ele deixa semente. Então, o que eles podem fazer? Dispersão dessas sementes, né? E o outro papel importante também é que eles se alimentam de aranhas, escorpiões... Pequenos insetos Pequenos peçonhentos insetos. ainda por cima. Exatamente. Então eles têm um papel bem importante, gente. E esse de, porque gambá, aquele ditado, porque é um gambá. O que acontece? Porque é gambá de, que bebe. Sim, tem essa associação ruim, né? Não é que eles gostam de bebida, porque eu já escutei histórias também de, eu fui lá e deixei cachaça com mel e o gambá foi lá. Pois é, da onde vem isso aí? O que acontece é que eles têm um gosto, eles gostam bastante de frutas doces. Então isso que acaba chamando eles. Eles identificam pelo sabor Exatamente, adocicado. o sabor adocicado, é isso que eles gostam. Eles têm preferência por frutas adocicadas. Banana, mamão, frutinhas assim. E outra coisa, a partir de agora, por exemplo, eles chegaram hoje aqui na clínica. Dá pra ter uma ideia da idade deles, assim? Não. Não, a gente Muito relativo. É, muito relativo. Só não são recém-nascidos porque eles já estão com os olhinhos abertos. Certo. Então, quando a gente pega resgate e eles estão com os olhinhos fechados, é porque Recém-nascido. bem recém-nascido. E como que vai ser de hoje em diante? Eles se alimentam de quê e de Isso. quanto em quanto tempo? O primeiro passo que a gente faz quando a gente resgata um animalzinho assim é identificar. Né? Aqui a gente, por gostar muito dos animais, a gente acabou colocando nomes, mas a gente identificou com umas... Com as coleirinhas, Isso, né? por número, porque
assim a gente vai tendo controle de quanto que eles ganharam de peso, se alimentou. Então o passo inicial é esse, a gente identifica. Cada um, porque eles Cada são um. idênticos, a gente não Eles são consegue idênticos, diferenciar, né? exato. A gente identifica, pesa, anota tudo, esquenta eles, tá? Porque no local onde eles ficam na mãezinha é bem quentinho, então eles precisam ficar bem aquecidinhos. Aqui eles estão bem enroladinhos, aí também pelo tá, eles né? têm também, né? Eles Tá, ficam ele bem tá bem enroladinho. ó. É. E a gente faz uma misturinha, vamos dizer assim, que é para alimentar eles. Daí a gente utiliza pet milk, glicopan e meia gema de ovo. Pra dar uma força Isso. neles, pra ficar semelhante ao que teria no leite da Exato. mãe. Claro que não é 100% como é o leite materno, né? Claro. Mas esses aqui ainda, quando eles chegaram dentro da bolsa da mãe e eles estavam mamando ainda. Então a gente tem a certeza de que pelo menos o primeiro leite ali eles tomaram, né? Sim. Que é o importante. O mais importante, Mais assim importante. como para os seres humanos, né? Exatamente. Para todos os animais. O primeiro leite ali, que é onde vai ter a mãe vai passar todas as imunoglobulinas pro animal, para eles também acontece, que é o colostro que a gente chama. Então a gente faz essa misturinha e alimenta eles, né? A gente utilizou uma seringuinha. Ah, boa. Aqui, ó, uma seringa e um gente, catéter. Vai colar umas imagens também. Junto. A Ju alimentou também, ajudou a gente. E vai fazendo outro papel também que a gente faz, é que nem a mãezinha deles. A gente alimenta, a gente aquece e a gente estimula também as necessidades, defecação, xixi. Isso por alguns meses. Exato. Ou por um mês. Isso. Não é pra sempre, né? Em torno assim, de um mês, a gente vai saber, mas quando é que Vai percebendo. vai percebendo o comportamento deles, Ju. Tá. Por exemplo, quando eles já começam a fazer cocô sozinhos, a não aceitar tanto a mamadeira, a seringa. isso, então tá. Então a gente vai introduzir outros alimentos. A gente começa introduzindo uma frutinha e assim vai indo. Quando eles tu vê que ele tem uma independência, é a melhor hora, né? Que é a soltura. Exato. Sim, essa era uma pergunta que eu iria fazer. Quando vocês perceberem, porque assim, não são pets, não é pra ter em casa, apesar de dar muita vontade, a gente tem que respeitar que eles são seres silvestres da natureza. Exato. E eles estão aqui pelo fator de ter perdido a mãe e é uma coisa temporária. Então, por mais que dê vontade de levar um pra casa, assim, escondido, No bolso, né? no bolso, assim, depois eles vão ser soltos na natureza. Exato. Essa ideia, a ideia inicial sempre foi essa. Certo. A gente cuidar, né, atingir um tamanho ideal, uma independência de se alimentar sozinho, de se alimentar de frutas, a gente fazer a soltura no habitat natural deles. Pra eles poder voltar pra natureza e daí sim conseguir ser independente Independente e aí fazer o papel deles na natureza, e né? viver no local natural. Isso, no habitat natural deles. E agora essa fase, é agora na primavera que eles têm mais crias ou é durante o ano todo que eles têm crias Isso, também? a primavera é a fase que mais, isso, de reprodução deles. É a fase, na verdade, vamos dizer que um pouquinho antes, assim, uns meses antes, a fêmea, né, engravida e agora é a fase que ela tá com os filhotes na bolsa. Que é a fase de reprodução, que elas ficam... Por isso que a gente vai encontrar bastante mãe com filhotinho. mãezinha. E no caso assim, a mãe foi atropelada, né, e acabou morrendo. Eles ficariam ali grudadinhos nela até acabar morrendo de fome Isso, ou de até- frio. Exato. Porque quando ela chegou também, eu fui dar uma olhada nas tetinhas dela pra ver se ela ainda estava produzindo. Se ela estivesse ainda produzindo leite, eu ia deixar um pouquinho mais. Mais um pouquinho. Isso, um pouquinho mais ali. Só que ela não estava mais produzindo o É, leite. até porque daí ela provavelmente já estava esfriando, o leite já não sai também, Já tava né? já fazia um tempinho que ela já tinha morrido, então o leite não estava mais saindo. Eles iam morrer de frio, de fome. E outra pergunta, eles são inofensivos para nós? Sim. Eles não... A gente estava comentando antes sobre a raiva, né? Aham. A raiva seria uma doença que eles transmitem.
Sim, poderia. A única. Aham, sim. Mas fora isso, eles não trazem Não. nenhum risco, nem para nós, nem para os cães Não. e nem para os gatos. Não. A gente traz mais riscos para eles, né? Eu tenho um gambá aqui em cima. Um animal silvestre, gente, ele só sai do seu habitat natural por alguma coisa séria, entendeu? Falta de alimento, destruição do seu habitat. Então, por isso que a gente tem cada vez mais esse contato com os animais nesse meio, sabe? No nosso meio, em cima de telhado. Ali não é o lugar dele. Mas por que ele tá ali? Né? Por quê? Será que é por causa da desmatação? Será que é porque eles não têm alimento lá? Então, eles têm instinto de sobrevivência. Eles vão atrás do alimento. A mãezinha quer se nutrir para conseguir alimentar os seus filhotes. Então eles não trazem nenhum risco à nossa saúde, nem dos nossos pets. Não. E o recado que eu quero deixar aqui, eu sei que é a mesma coisa que a Nath pensa, vamos respeitar os bichinhos. Tu não precisa gostar e não precisa pegar na mão e não precisa pegar no colo, mas respeita. Deixa ele vai passar, ele não vai fazer nada de mal. Se vê um animalzinho ferido, entre em contato com alguém que goste e que vá fazer alguma coisa, porque todos eles merecem respeito e a gente não tem que ter nenhum tipo de preconceito. É tão abençoado quanto um gatinho ou um cachorrinho que a gente tem dentro de casa e dorme na cama às vezes, né? Então a gente não fazer nenhum tipo de maldade, de distinção com eles. E o programa Amor Pet de hoje fica por aqui. Muito obrigada, Obrigada Nath. pelo convite. E nós vamos voltar para acompanhar o desenvolver desses bebês até o dia da soltura. Da soltura, é isso aí. Tchau, gente! Tchau!